aplaudi-lo? Vamos, sacerdote. Queridos, vamos tomar o texto de Lucas capítulo 8, versículos de 22 em diante. Vamos lá. Vamos. Lucas 8, de 22 em diante. Esse tema é um tema fascinante, a fé. Antes mesmo já de ir para a palavra, quero dizer que a fé é a chave que abre todas as portas. Certo? Grave isso para você. A fé é a chave que abre todas as portas. Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Está em Apocalipse, no capítulo 13. Então não há porta que Jesus não possa abrir para nós, em qualquer campo, qualquer área. Mas é preciso fé, certo? Eu pergunto, se é um homem de fé, você é uma mulher de fé? Jesus ele faz uma queixa, ele diz: quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Nesses tempos obscuros, esse mundo sumido na escuridão do pecado, esse caos que se instaurou aí na política, todas as esferas, instâncias da sociedade humana, qual é a solução? É a fé. São João diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por um único motivo: Deus não deixou e nunca deixará de ser Deus. Veja, o mundo ele está em crise desde que Adão e Eva pecaram. E continuará em crise até a segunda vinda de Jesus. Aí sim, o Senhor vai botar a ordem na cozinha. Aí ele vai varrer todo o mal que existe na face da terra. Pode ficar tranquilo, acabou essas duas guerras, virão outras, fica tranquilo. Sai um governo corrupto, entra um pior ainda, fica tranquilo. Viu? A natureza, ela vai continuar se manifestando, que é uma natureza ainda lesada, ferida pelo pecado. Mas em tudo isso, nós somos chamados a viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, hoje, toma essa decisão. A partir de hoje eu quero viver pela fé. Porque a fé nos faz mais que vencedores. Eu disse que o mundo está em crise, mas Deus nunca entra em crise. O mundo, a sociedade, os países, o que mais salta aos olhos é a instabilidade, certo? É a instabilidade deste mundo. Deus, ele é totalmente estável. Deus não é bipolar. Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Certo? Por isso que a Bíblia diz que o insensato, que o homem santo permanece na sabedoria igual ao sol. O homem santo permanece na sabedoria igual o sol. E o insensato, ele é instável igual a lua. A maioria das pessoas, em vez de mudar as circunstâncias pela fé, permite que as circunstâncias destruam a sua fé. Veja, fé, meus irmãos, fé, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então preste atenção no que eu vou dizer para você agora. A fé traz à existência aquilo que você espera. A fé cria uma realidade nova. Esse é o poder da fé, de criar uma nova realidade, de gerar uma transformação. Mas essa transformação, ela é dentro de nós.
Esse é o poder da fé. Quando você muda, tudo ao teu redor muda. A tua família muda, a tua empresa muda, o teu ministério muda. Certo? Então, por isso que Jesus diz para Nicodemos: o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Vamos tomar o texto aqui de Mateus. Diz, num daqueles dias, Mateus 8, 22 em diante, num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos a outra margem do lago. Certo? Veja, aqui está um plano de Jesus. Jesus, ele dá uma ordem, ele cria um plano, e os discípulos o obedecem. Correto? Então, em primeiro lugar, em quem você vai colocar a tua fé? Naquele que é veraz. A pior coisa para uma pessoa é ser enganada. Você fica furioso quando você é enganado? Você não viu vontade de pular no pescoço da pessoa, matar, esquartejar? Principalmente se for uma trapaça grande. Deus nos livre um negócio desse, né? Mas a pior coisa é a pessoa ser enganada. É ser decepcionada, no sentido de ser ludibriada, trapaceada, lograda. Não tem coisa pior do que isso. Certo? Isso deixa qualquer um fora da casinha. Então, em primeiro lugar, fé. Você tem que colocar a fé em quem não engana. Certo? Em quem não trapaceia. Lá, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, olha só, isso aqui é muito importante, não precisa abrir, mas Romanos capítulo 3 diz que só Deus há de ser considerado veraz e todo homem mentiroso. Você já mentiu para alguém? Olha, já passou cheque sem fundo? Eu já passei, antes da minha conversão, viu? Não tenha medo, agora não passo mais, tá bom? Mas antes da minha conversão, passava cheque sem fundo, trapaceava, coisa feia, meu Deus do céu. E aí, então, já mentiram para você? Eita! Então, mas Deus não mente, meus irmãos. Em primeiro lugar, fé precisa ser colocada em quem é veraz. Deus é veraz. Deus não mente jamais. Deus jamais volta atrás na sua palavra. O que Ele diz, Ele cumpre rigorosamente. Quando Deus diz, não comam do fruto proibido, e Ele faz a severa advertência, porque no dia em que dele comerdes, vocês morrerão. Aí vem o demônio, coloca uma suspeita nas palavras de Deus, infecta o coração do homem com o vírus da suspeita, e os nossos primeiros pais dão crédito ao pai da mentira e renunciam à verdade, e se estreparam bonito, viu? Se lascaram. Então, aqui, só Deus há de ser considerado veraz. Então, cuidado em quem você coloca a tua fé, a tua confiança. Há muitos falsos profetas por aí, muitas falsas crenças, falsas doutrinas que se propagaram, se disseminaram, igual fogo na gasolina. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você precisa se certificar de colocar a tua fé em alguém que tem poder, presta atenção, para te livrar do poder da morte. Se essa pessoa não tiver esse poder, não confia. Não sei se Allan Kardec tem esse poder de te dar a vida eterna. Que a Bíblia diz que, com efeito, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Queridos, eu não conheço teu passado, mas eu conheço o maior desejo do teu coração. Eu consigo
Eu tenho aqui uma lente especial que vocês não conseguem enxergar aqui, mas está aqui no meu olho. Eu consigo ler o seu coração. Eu sei exatamente o seu maior desejo, além de ganhar na Mega Sena. O maior desejo do seu coração é viver eternamente. Esse desejo está inscrito no teu coração, fora das tuas possibilidades. Correto? Está inscrito no teu coração, fora das tuas possibilidades. Existe uma única pessoa capaz de te dar a vida eterna e realizar esse desejo. É nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que destruiu o império de Satanás, cancelou a nossa culpa e sepultou a própria morte. Devia ter um túmulo dedicado, aqui jaz a morte, ao lado, lá em Jerusalém, devia ter um túmulo, aqui jaz a morte. Quem sepultou a morte? Senhor Jesus. E quando Jesus ascende aos céus, ele abre para todos os filhos de Adão as portas da eternidade. E é por essa porta que nós vamos passar. E Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Lembra onde é que está escrito isso? João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pastagem. O ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham o quê? Vida. E a tenham em abundância. Amém? Queridos, por que você ainda não descobriu isso? Essa abundância nos é dada pela fé. Acabei de falar para você. Fé traz à existência aquilo que nós esperamos. Isso no campo material também, no campo da música, no campo da nossa empresa, do nosso ministério, da nossa família, em tudo, precisamos de fé. A Bíblia diz que os que nos precederam, eles caminhavam como se vissem o invisível. Já pensou que coisa linda isso? Olha só, irmãos, nós vivemos no mundo natural. Mas o mundo natural ele é governado pelo mundo sobrenatural. Se nós conseguíssemos enxergar agora o que está acontecendo aqui, nós veríamos demônios, anjos, uma luta espiritual se travando, o pau fechando no campo espiritual, viu? E os anjos botando para correr a diabada, viu? Meu Deus, essa noite, diabada se perturbaram o meu sono. Oh! Mas a gente põe eles para correr, eles são os derrotados, E nós estamos aqui para a maior glória de Deus, para a confusão do diabo e para a felicidade do homem. Amém? Aplauda o Senhor, porque você está aqui para a maior glória de Deus, para a confusão do diabo e para a tua felicidade. Amém? O problema, queridos, quando você vive pela fé, acontecem essas três coisas. Você dá glória a Deus, o diabo é confundido e você experimenta a felicidade. Felicidade que o mundo não dá. Deus é fonte e a origem de todo bem. E se nós vivemos pela fé em Deus, irmãos, nós veremos a glória de Deus. Amém? A nossa vida, irmãos, ela é uma travessia. Jesus, ele ordena, ele dá uma ordem. Eu pergunto, o Senhor não está dando uma ordem para você deixar aquilo que está... Por que Jesus diz, passemos para a outra margem do lago? Porque ele tinha algo reservado para os seus discípulos no outro lado. Eu pergunto, será que Deus não tem algo maravilhoso reservado para você? E ele está dizendo, passa para outra margem. E você está ali, relutando, duvidando, se rebelando, amaldiçoando.
questionando, suspeitando. Ah? Está faltando fé. Queridos, lembra da história de Pedro? Mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. E pegaram um peixe em tanta quantidade que, queridos, o Senhor tem abundância para você. O Senhor não te chamou para você viver ciscando igual galinha. Ah? Não adianta você no ano novo comer carne de porco, porque porco fuça para frente, galinha cisca para trás. Isso não vai mudar a tua vida, querido. O que vai mudar a tua vida é viver pela fé. Viu? Se carne de porco mandasse a gente para frente, o porco não comia lavagem todo dia, não ia, né? Não ia ficar ali se enrolando na lama. O que falta para nós é fé, meus irmãos. Fé, uma fé legítima, genuína, verdadeira. O Senhor, se Ele te dá uma ordem, querido, passemos para a outra margem. Ele não diz assim, o que vocês acham da gente ir para o outro lado? Estou pensando em ir para o outro lado. Não, Ele dá uma ordem. É artigo afirmativo imperativo aí, ó. Quem é professor de português aí? É verbo imperativo afirmativo. Passamos para a outra margem. É uma ordem imperativa. Porque o Senhor tem algo reservado lá no outro lado. O Santo Tomás de Aquino diz que se o capitão quisesse preservar o seu barco, ele nunca o tiraria do porto. Ah? Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Queridos, lá em Hebreus, já vou adiante aqui na palavra, mas Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe direito quem é, mas eu sei quem é, o Espírito Santo, ele diz assim, olha, eu já volto para Lucas, ele diz assim, Hebreus é um livro fantástico da Bíblia. Hebreus, ele fala o seguinte aqui, ó, tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Misericórdia, Senhor. Querido, se isso acontecer para você, é uma desgraça inominável. É mais triste do que você se defrontar com o abominável homem das neves. Viu? É mais triste do que você encontrar uma mula sem cabeça. Se a pessoa perde a fé a ponto de abandonar o Deus vivo, irmão, ela coloca em risco a sua salvação. Porque se você perder o teu celular, ou se alguém roubá-lo, você vai perder tudo que há nele. Suas fotos, seus vídeos, seus contatos, seus aplicativos, tudo. A tua vida praticamente. Se você perde a fé, você perde aquilo que a fé te assegura. E o que a fé nos assegura acima de tudo? A vida eterna. A vida eterna. Se a pessoa perde a fé e abandona o Deus vivo, e quando eu falo aqui abandonar o Deus vivo, é abandonar a igreja, é abandonar a Eucaristia, é abandonar o confessionário, é abandonar a vida de oração, é abandonar os retiros, é abandonar a leitura espiritual, é abandonar a liturgia das horas. Veja que Jesus, ele ordena, antes, animai-vos mutuamente, durante todo o tempo, na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Jesus, ele ordena que entrem na barca. Quem é a barca? É a igreja, meus irmãos. Os nossos irmãos separados, e não cometa esse erro de largar a igreja católica para entrar numa igreja evangélica, vai ser o pior erro da sua vida. Não faça isso, jamais. E se você largou, você está me assistindo, volta enquanto há tempo.
Você está cometendo um erro muito grande. Olha, a barca é a igreja. E aqui no texto, Lucas, a travessia que Jesus está falando aqui, irmãos, é a travessia que a gente faz do nosso nascimento até a nossa morte, quando nós adentraremos os portões do paraíso, ou então seremos lançados no tanque de fogo, queridos. Você, aqui diz, durante a travessia, aqui fala, e eles partiram. Passemos a outra margem do lago e eles partiram. Eu queria dizer assim que os nossos irmãos separados, eles dizem assim, olha, placa de igreja não salva ninguém. Se é verdade que placa de igreja não salva ninguém, muito mais verdade é dizer que a salvação só se encontra na igreja. Amém? Onde é que estavam as igrejas evangélicas antes da reforma protestante? Então todos os que viveram até a reforma protestante estavam errados. Os padres da igreja, os grandes teólogos. São Pedro estava errado, os apóstolos estavam errados, todos. Os grandes santos, Santo Agostinho estava errado. Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Idelgarda, agora mais recente. Misericórdia, irmão, como é que você cai na lábia de um sujeito aí que vem falar, que distorce a palavra de Deus, para te afastar da verdadeira fé, que um texto fora do contexto se torna um pretexto? O próprio demônio usou a Bíblia para tentar Jesus, meus irmãos, cuidado! E aqui, a barca é a igreja. A barca é a igreja. E aqui diz que durante a travessia Jesus adormeceu, certo? Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa travessia do nosso nascimento até o dia da nossa morte, você não está no... O mundo não é um parque de diversão, querido. Esqueça. O mundo não é uma grande Disneylândia. O mundo é um campo de batalha entre o bem e o mal. Nós temos 3 inimigos que combatem contra nós e contra quem nós combatemos. O inimigo dentro de nós, que é a concupiscência, que arrasta o sujeito, nos arrasta para o pecado. Pode deixar aí no chão mesmo. Viu? Nos arrasta para o pecado. Nós temos o inimigo à nossa volta, que é essa mentalidade diabólica, que as novelas transmitem, que as redes transmitem, essas novelas emporcalhadas da rede esgoto de televisão. Esses caras têm veneno até na sola do pé. Olha as músicas. Como é que esses artistas vão se salvar, queridos? Ah? Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que nem mesmo uma palavra dita em segredo vai ficar sem castigo. Imagina as palavras que ressoam por toda a terra, que envenenam corações. Tá louco? Esses caras deviam começar a fazer um jejum de 30 dias. Para começar. Queridos, o mundo não é uma Disneylândia. Que tem um diabo que é o inimigo acima de nós, que ele quer de tudo para nos destruir. Diabo significa aquele que se atravessa no meio. Diabolos é o contrário de símbolos. Símbolos é tudo que nos une. O nosso símbolo maior, que é a cruz. Cadê a cruz aqui? Que dele? Ah, cadê a cruz? Está faltando uma cruz aqui. Viu? Então, a cruz é o símbolo. Símbolos, tudo que nos une. Diabolos é aquilo que divide. É aquele que se atravessa no meio. Por isso que, queridos, olha, quando fala aqui em desabou, então uma tempestade, não se assuste. Não se assuste, porque a vida é assim mesmo. Lá no livro Mateus fala que desencadeou uma tempestade.
Mas desencadeou, algo começou a desencadear, abriu a cadeia, né? Alguma coisa aconteceu. Então, muito obrigado, querido. Pode pôr aqui. Muito bem-vinda. Vamos aplaudir a cruz do Senhor. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém? Queridos, então não se assuste, porque você pode ser a pessoa mais santa do mundo, e as tempestades vão desabar sobre você. Você já ouviu falar de João Paulo II? Já viu? São Paulo II, ele era mais santo do que São Pedro. Viu? Mais santo do que São Pedro. Não sei o que estou falando, eu vi isso de um teólogo. E João Paulo II foi seminarista clandestino. Hoje o seminarista, se não tiver colchão de mola, se não tiver tudo de bom do melhor, eles não entram mais no seminário, né? Ele foi clandestino no regime nazista na Polônia, estudou clandestinamente, perdeu pais, eu acho que ele tinha, não sei, perdeu a mãe menos de 10 anos, o pai em seguida, o irmão dele mais velho em seguida, perdeu 3 pessoas mais queridas da vida dele antes dos 20 anos, foi trabalhar numa pedreira, foi atropelado por um caminhão, encontraram ele desacordado no dia seguinte. Dia 13 de maio de 81 foi alvejado na Praça de São Pedro, e foi Nossa Senhora de Fátima que desviou as balas, e ele colocou uma bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E depois, mal de Parkinson, lembra? Ele foi até o Calvário, querido. Ele não desanimou, ele foi até o Calvário. Ele era um homem de fé profunda, inabalável. E quanta gente, meu irmão, quanta gente que é o mínimo obstáculo, a mínima perseguição, a mínima crítica, já larga o barco, já salta fora, já volta para as cebolas do Egito. Que triste, queridos. Olha, amados, veja uma coisa, muitas vezes Deus parece que está dormindo, certo? Deus parece que está dormindo. Irmãos, veja, se Jesus deu uma ordem, ele jamais permitiria que a barca afundasse. Então, quando Jesus ele te dá uma ordem, ele te dá uma obra a ser completada, não duvide, ele estará contigo sempre, ele não vai te deixar ir à deriva. Certo, irmãos? Você nunca perca a esperança. A Bíblia diz que a esperança é como a âncora da alma. A âncora, ela não deixa o navio ir à deriva, para dar nos rochedos e se despedaçar. Não, a âncora, ela mantém o navio seguro em meio à tempestade. A esperança que não engana. A Bíblia diz que nós somos salvos pela esperança. E a esperança não engana. Lembra que eu falei antes? Que a pior coisa é ser enganado? A nossa esperança nas palavras de Deus não engana. O que Deus promete, Ele cumpre fielmente. Meu Deus. Mas é preciso fé. E Jesus, ele levantou-se, ordenou os ventos e a fúria da água que se acalmasse, e se acalmaram, e logo veio a bonança. E ele pergunta: onde está a vossa fé? Irmãos, aqui entenda uma coisa: quando você diz que Jesus Cristo é o Senhor, você está declarando a tua fé incondicional no domínio de Jesus sobre todas as coisas. Você está confessando que Jesus tem a autoridade suprema sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Você crê nisso, irmão? Você crê? Nesse momento Jesus está curando pessoas aqui. O Espírito Santo vai revelar. Jesus está curando aqui uma pessoa, porque ele tem domínio sobre a doença, queridos. Uma pessoa aqui que está com um grave problema de estômago.
Onde é que está essa pessoa? Levante a mão. Você tem um grave problema de estômago, de intestino? Onde é que está a pessoa? O Senhor está te curando nesse momento. Uma pessoa que está com dor de cabeça, Jesus está curando você agora. Uma pessoa aqui que está com glaucoma nos olhos, o Senhor está te curando. Olha ali, ó, tem 1, 2, 3, 4 pessoas. Não duvide, viu? Não pense assim, é bom demais para ser verdade. O que é difícil para Deus? Não tem nada impossível, nada difícil. O Senhor está curando aqui uma pessoa que tem um problema na glândula tiroide. Aqui. Filma ali um pouquinho, meu irmão. Ali, levante a mão. Aqui, lá no fundo, o Senhor está curando você. O Senhor está curando aqui uma pessoa que tem hemorroidas. Não precisa levantar a mão se não quiser. Qual é o problema? Viu? Nada de novo sob o sol. Mas Jesus está te curando de hemorroidas. Uma outra mulher sendo curada de hemorragia. O Senhor cura aqui uma pessoa que tem uma pancada na coxa muito forte. E esse músculo está inflamado ainda. O Senhor está te curando, meu irmão. Você que está ouvindo pela internet, toma posse agora também. O Senhor está curando aqui uma mulher, o filho de uma mulher que está no mais profundo das drogas, e você está com uma depressão profunda. O Senhor está libertando o teu filho das garras do diabo. Glórias a ti, Senhor. Teu filho será um grande homem de Deus. O Senhor está libertando pessoas aqui da falta de fé. Pessoas que têm dificuldade em obedecer a Deus. Dureza de coração. O Senhor está tirando essas escamas dos teus olhos, te dando um coração de carne. Você que tem um coração de pedra, o Senhor está metendo aí no teu peito um coração de carne. Glórias a ti, Senhor. Jesus liberta pessoas aqui da pornografia, vícios, masturbação, o terrível vício da pornografia. O Senhor está te livrando, te dando um coração puro. O sangue de Jesus está lavando a tua memória, toda essa imundície. Glórias a ti, Senhor. O Senhor liberta pessoas aqui de sentimento de culpa, pessoas que não se acham dignas do perdão de Deus. O Senhor está livrando você agora. O Senhor, Ele te perdoa, querido. O único pecado, está no catecismo da igreja, o único pecado que a igreja não pode perdoar é o pecado que você não se arrepende. Não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Amém? Queridos, o demônio, ele quer nos ver abatidos, prostrados, desanimados, tristes. Hoje, o Senhor vai restituir a alegria no teu coração. O Senhor vai restituir a paz que o mundo não pode dar. O Senhor vai restituir a você uma fé inabalável. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o poder de Deus estará abrindo portas para você. O Senhor está libertando aqui pessoas das garras do diabo, pessoas oprimidas pelo demônio. O Senhor está libertando aqui pessoas que perderam a confiança na palavra de Deus. De hoje em diante você vai viver em obediência a essa palavra. O Senhor está derramando o dom da piedade. Muitas pessoas aqui, dom da piedade. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Queridos, tudo que o Senhor espera de nós é que vivamos pela fé. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. O livro do Apocalipse, no
capítulo 2, versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabe o que o diabo inveja em você, querido? Sabe o que é? É a glória que Deus tem reservada para você no céu. Como ele não pode, ele perdeu a sua glória, ele inveja a glória que Deus tem reservado para você no paraíso. Queridos, fé é uma adesão cada vez maior, é não recuar jamais, é avançar, é progredir, é crescer. A Bíblia diz que temos que lutar não só pela santidade, mas pela santidade perfeita. Pela santidade o quê? Perfeita. E a santidade, queridos, ela acontece em ela é fundamentada em 3 pilares: a pureza, a caridade e a ortodoxia. Lute pela pureza, querido, viu? Lute, você vai conseguir. Lute pela pureza. Castidade, a Bíblia diz que não há peso, está lá no livro do Eclesiástico, não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Sabe aquela balança que usa peso? Vocês conhecem, né? Usa um peso e coloca o produto aqui para chegar no nível, né? Certo? Se você colocar aqui a castidade nessa bandeja aqui, e não há peso capaz de superá-la. Não há peso, pode ser o peso do universo, não vai superar o peso da castidade. Lute pela pureza. Pureza, ela é uma fonte inesgotável de alegria, de paz. Liberdade, meu irmão, é você poder dizer não. É você poder dizer não. E quando a fé, só é fé quando você é provado, certo? Quando você está sozinho lá e vem aquela tentação da pornografia, do sexo, do roubo, da mentira, da trapaça, não sei de quê, é ali que você tem que exercer a tua fé e permanecer firme na palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa, irmão. Deus, o diabo, ele fala assim: não troque o certo pelo duvidoso. E sabe o que Deus fala? Não troque o certo pelo duvidoso. Os dois falam a mesma coisa, mas um deles está mentindo. E você conhece quem é o pai da mentira. Na cartilha do diabo, certo é todo gozo carnal, toda essa devassidão, quem pode mais chora menos, a roubalheira. Aliás, o dinheiro que os políticos corruptos roubam servirá alimentará em chamas que os atormentarão por toda a eternidade no inferno, viu? Irmãos, e na cartilha de Deus, o certo o que é? É a glória eterna. Irmão, quanto é que dura a eternidade? Para nós já encerrando, quanto dura a eternidade? Você já se questionou sobre isso? Quanto é a duração da eternidade? Você está ciente que você vai estar estaqueado dentro do caixão um dia desses? Está ciente? É inevitável, irmão. A morte é inevitável. E o que vem depois da morte? Aí que está a questão. Aí que está a questão. Nós precisamos de alguém que nos responda. Jesus veio nos responder. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Eternamente. Quanto é que dura a eternidade? Não tem fim, não acaba nunca, 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 nunca. E não tem fim, e não tem fim, e não acaba. E não acaba, e não acaba, e não acaba, e não tem fim, não tem fim.
E não tem fim, e não tem fim, não acaba. É eterno. Ou no céu, ou no inferno, meu irmão. Você tá ciente daquilo que é viver pela fé e deixar de viver pela fé? Está ciente disso, queridos? Por isso que a pior maldição é aquela maldição divina que está lá em Jeremias 5,17 ou 17,5, que fala assim: maldito o homem que confia em outro homem, cujo coração vive distante do Senhor. Não se afaste jamais do Senhor, querido. Aproxima-te cada vez mais do Senhor, pelo jejum, pela oração. Querido, você está orando com seriedade? Você está orando com seriedade, com determinação? Dobrou o problema, dobra o tempo de oração. Você está jejuando? Você está fazendo vigília de adoração? Você está ouvindo pregação na internet, fazendo a liturgia das horas? Está indo em retiro, irmão? É ali que a tua fé cresce. Irmão, está vendo essa madeira aqui? Isso aqui é madeira de lei. Cupim não entra aqui, querido. Opa! Desculpa, Jesus. É assim, ó, não podemos tirar Jesus da cruz, meu Deus, perdão, Senhor. Aqui, madeira de lei, cupim não entra. Quando você ora, você jejua, você se firma na fé, você se torna igual uma madeira de lei. Você é fortalecido. E o cupim não entra para corroer a tua vida, corroer a tua alma, corroer a tua família, corroer a tua empresa, o teu ministério, o teu sacerdócio. E aí desaba tudo, né? Viu, queridos? Tome toda a medida possível para você entrar no céu. Querido, eu fiz 60 anos agora, vocês me respeitam, porque agora eu sou idoso. Viu? Eu disse: céus, quanto tempo de vida você tem, filhote? A Bíblia diz que a vida de um homem é 70, os mais fortes chegam aos 80. Você já está se encaminhando, filhote. E o que você vai fazer para você se santificar ainda mais? Eu disse: eu já comecei, esse ano eu vou fazer o jejum de Esther 3 vezes por ano, 3 dias de jejum. Fiz agora, eu vou fazer na quaresma de São Miguel, no advento e na quaresma. Além de sexta-feira, faço toda sexta-feira jejum. Mas eu vou adicionar mais 3 jejuns de Esther, 3 dias de jejum. Já fiz agora. Olha, o negócio não é brincadeira. O estômago velho, ele começa a rosnar, que é coisa medonha. Mas, irmão, quando você termina, pensa na alegria, pensa na paz, pensa na unção que desce, você sai uma força. Meu Deus, eu já estou ansiando pelo próximo. Deus nos pediu fazer uma vigília por mês, da meia-noite às 6 da manhã. Queridos, você acha que é fácil? Da meia-noite às 6 da manhã, vigília de adoração. Lá no sul, que é um frio de trincar as orelhas, nós já fizemos 38 consecutivas. 38, não falhamos um mês. Querido, quando Jesus te ordena alguma coisa, faça. Ele vai cuidar para fazer você chegar no outro lado seguro. Amém? A vida eterna. Amados, uma coisa é certa. A vontade de Deus, como está escrito lá em Timóteo, 1 São Paulo, Timóteo, capítulo 2, 3, 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Que todos os homens se... O inferno não foi feito para uma alma humana. Você sabia disso? O inferno foi feito para os demônios. É uma escolha. Porque quando Jesus, lá no capítulo 25 de Mateus, diz: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para uma alma humana. É uma escolha minha. Irmão, não faça essa escolha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não escolha o inferno, escolha o céu. Escolha a santidade. Jesus diz lá, Apocalipse 22,
que o injusto ainda faça injustiça, que o impuro se torne mais impuro, mas o santo santifique-se ainda mais. O santo santifique-se ainda. Eu pergunto, quais passos você vai dar a partir de hoje para você viver uma fé verdadeira, uma fé inabalável? Irmãos, santidade precisa ser programada. Você precisa programar a tua santidade. Programe o teu jejum, programe que você vai assistir na internet, como você vai gastar os teus finais de semana, programe com quem você vai andar, os livros que você vai ler, quando você vai à missa, programe tudo que contribui para a tua santificação, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, tem um segredo, 2 segredos, que vai tirar toda a angústia do seu coração, certo? Primeiro, aí nós vamos encerrar de verdade. Agora, Salmo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração, Ele atenderá. Segundo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Você crê nisso? Fica de pé, irmão. Senhor, eu quero pedir agora, derrama o dom da fé no nosso coração. Inclina um pouquinho a tua cabeça. Eu peço, Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, tira toda dúvida, toda suspeita contra vós, Senhor. Toda a semente maldita que o demônio semeou no nosso coração, que gerou, que infectou o nosso coração, Senhor. Que nos mantém apartado de vós, que nos mantém longe de vós, dos sacramentos. Tira, Senhor, de nós toda a dureza de coração, toda a rebeldia, toda a soberba, Senhor. Converte o nosso coração, Senhor. Senhor Jesus, enche-nos do teu Espírito. Enche-nos de fé, Senhor. Enche-nos de fé. Enche-nos de fé, Senhor. Vamos cantar, meu irmão. Vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Cantemos juntos, eu vou te buscar. Vou te buscar, Senhor, com determinação. Diga, eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Meu Deus, ele sopra, solta sua voz, mas pra vida.
mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus. Eu vou virar, eu preciso de ti, mais que eu preciso de ti, mais que Que maravilha!